Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 15 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, o evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 13 de São João, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Se a história humana inclui um ato de rebeldia, um grito de autonomia desde o seu início, onde nossos primeiros pais caíram na tentação da serpente de querer ser como deuses, não admira que sejamos mais dispostos a dar ordens do que a obedecer, a mandar do que servir. No centro está a questão do poder. Ao longo dos séculos, o poder tem se concentrado na posse da terra, na superioridade das armas, no capital selvagem acumulado, no domínio da informação. Hoje, algumas nações têm a pretensão de exercer um domínio econômico e militar sobre a humanidade. Reis e imperadores sempre caíram nessa tentação. A tentação de usar o poder para dominar e não para servir. Generais e exércitos também buscaram este domínio. Banqueiros e capitalistas sempre buscaram tomar as grandes decisões da humanidade. Sábios e universidades buscaram e ainda buscam manipular as mentes dos seus alunos. Jesus, Mestre e Senhor, veio implodir todo este sistema. Em plena ceia pascal judaica, ele retira o seu manto, que era o símbolo de poder, prende uma toalha na cintura como um empregado e põe-se a lavar os pés de seus discípulos, como um escravo fazia para com seus senhores. É fácil imaginar o mal-estar dos seus seguidores, exatamente aqueles que mais de uma vez andaram discutindo qual deles seria o maior. Ou então, como aqueles dois que usaram da própria mãe para fazer este pedido a Jesus: deixe que meus filhos sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda em seu reino. É natural que os filhos queiram a glória do seu pai, que os empregados se orgulhem do sucesso do seu patrão, que o povo admire a grandeza de seus reis. E ali, bem diante dos seus olhos, está um guia, Senhor e Mestre, que faz um papelão, humilhando-se como um escravo, de forma jamais vista. Pior, findo o exercício de pobreza, o mestre põe-se a ensinar, dizendo: assim como eu vos fiz, fazei também vós uns aos outros.
É provável que neste momento eles se tenham entreolhado, primeiro no rosto, em seguida nos pés, e lutaram contra os sentimentos que vinham à tona de seu coração rústico de galileus. Pobres galileus que já estavam ambiciosos pelo poder. Não é fácil também para a igreja. Foi permanente a tentação de gloriar-se com os cargos e ministérios ao longo da história. O risco de criação de castas superiores e inferiores se encontra em todas as camadas da sociedade. E também se corre o risco dentro da própria igreja de se perder o sentido primitivo de palavras como ministério ou diaconia. A palavra ministério, que vem de ministro, em latim, servidor, ou diaconia, que vem de diácono, do grego diáconos, que significa garçom, aquele que serve. A palavra ministro também vem de menos, que significa menor. Assim, quem se coloca como um ministro de Deus na igreja não deve sonhar com mais honra, mais poder e mais destaque em relação aos outros. O ministro de Deus deve ser como um garçom. Sim, o cristão deve ser como um garçom, se espelhando no próprio Cristo. Um título do Papa Supremo Mandatário da Igreja é o de Servus Servorum Dei, o servidor dos servidores de Deus. Quanto mais alto o cargo que nos é confiado, maior deveria ser o nosso espírito de serviço. Nos perguntemos, queridos irmãos e irmãs, que tipo de motivações tem nos levado a seguir Jesus? Será que estamos deixando que o Cristo coloque em nós o mesmo espírito de serviço que moveu toda a sua vida enquanto ele esteve aqui no mundo? O Cristo que fez da sua vida um lava-pés. Jesus, ao longo de toda a sua vida, o que ele fez foi se abaixar para servir. E a única vez em que Jesus aceitou a ser colocado um pouco mais alto foi quando o prenderam no madeiro da cruz. Ali estava o ápice do ministério de Jesus. Ali estava o maior serviço que ele realizava pela humanidade, no alto da cruz, doando a sua vida pela salvação deste mundo. Como podemos receber Jesus na Eucaristia e não deixar que o mesmo espírito de serviço que moveu a vida dele também nos mova? Como podemos nos alimentar de Jesus, do seu corpo e do seu sangue, e vivemos ainda tão presos em nós mesmos, em nosso ego, e no desejo de sermos servidos e não servir? Por isso, façamos esta pergunta hoje, diante deste evangelho do lava-pés, né? Será que temos mesmo imitado Jesus na sua atitude de servir? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você e para a sua família.